Fala pessoal, tudo certo? Vamos dar continuidade aí às aulas, né? A uns vídeos explicativos sobre os comandos cortes aí, né? Para elaboração dos cortes aí dos nossos projetos. Vamos utilizar como base esse projeto que eu encaminhei para vocês, ó. Que é um projeto Guarita, tá? Nessa primeira parte eu vou demonstrar a reprodução dele em planta baixa e logo em seguida a gente vai trabalhar com alguns comandos diferenciados para elaboração dos nossos cortes, tá ok? Primeira coisa, pessoal, eu encaminhei um template para vocês. Qual é o fundamento e a finalidade desse template, tá? O template já tem tudo configurado, então aqui nesse caso, se a gente for realizar uma plotagem, uma impressão, temos aqui, ó, a configuração das folhas, folha 0, folha 1, folha 3, 4, assim por diante. Temos a configuração dos nossos layers, todos já estão prontos, tá? Além disso também o tipo de linha, projeção, linha de corte também já está configurado na devida escala. Temos aí as escalas, tá? Aqui nessa parte inferior é questão de escalas também. O AutoCAD já disponibiliza isso para a gente, porém não está configurado, né? A gente tem que configurar do nosso modo. O N-Enter, né? Que é unidades. Nosso elemento já está em metros, a gente vai trabalhar aqui com esse projetinho em metros. Precisão, seguindo a nossa norma aí, vamos trabalhar aí com 2 casas após a vírgula, tá ok? Então aqui a gente não vai alterar nada, só estou demonstrando para vocês. Textos e cotas, pessoal, também já está configurado. Onde que eu analiso, onde que eu verifico a quantidade de textos, os tipos de textos e as cotas, quando eu for realizar essa troca. Reparem aí, ó, independente do AutoCAD que você está trabalhando, ele vai ter essa aba aí, Annotation, tá? Reparem que tem uma setinha bem nesse Annotation. Clicou nela, nós teremos aí a opção, ó, logo a primeira opção, a troca dos textos, ó, todos os meus textos vão aparecer aqui, todos que foram elaborados lá pelo ST-Enter, foram elaborados por lá. Cotas externas, né, cota interna, etc. Vai estar tudo aqui, ó, logo embaixo, tá? A opção aqui das cotas é logo abaixo. Então, primeira linha, textos, segunda linha, cota, tá? Isso aqui a gente vai utilizar posteriormente. Então, para iniciar o desenho, pessoal, dessa guarita, a gente sempre começa por um ponto. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai começar a puxar umas linhas na parte externa, que eu acho que é mais fácil elaborar o desenho dessa forma, tá? Quem tiver uma facilidade na parte interna não tem problema, tá? Mas eu acho que é bem mais ágil e rápido você elaborar o desenho pela parte externa, pelas medidas externas dele, tá? Então a gente vai realizar a parte externa até metade. Depois eu vou mostrar aqui, quando a gente não tiver mais medido, o que a gente pode fazer, tá? Então, basicamente essa planta é uma análise que a gente faz. Reparem que tem cotas internas e cotas externas, tá? Então o que não tiver externo tem interno, e o que não tiver interno tem externo, tá ok? O que a gente vai fazer nesse caso aqui, pessoal? A gente vai começar a observar as cotas internas, tá? A gente vai puxar esse ponto e a partir disso a nossa medida interna aqui, ó, é 3 metros. Porém, se a gente for realizar as linhas pela parte externa, você tem que considerar a nossa alvenaria, ó. Nós temos uma alvenaria aqui em cima e uma alvenaria aqui embaixo, ó. Então, esse 3 metros internos, eu vou ter que somar 15 na esquerda e 15 na direita, ou 15 inferior, 15 superior. E aí vai totalizar 0,30, tá? Que vai ser a nossa medida externa, essa linha externa. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser jogar a medida, tá? Eu vou fazer um pouco mais ágil aqui, mas é só voltando o vídeo aí quem não for pegando, tá? Para não ficar muito longo. Seleciona o comando Line, L-Enter ou o ícone aqui em cima, tanto faz. E para iniciar, pessoal, eu gosto de iniciar aqui no eixo do AutoCAD. Por quê? Se eu começo a fazer o desenho aqui em cima, ele fica meio perdido, né? Então é legal a gente já começar a iniciar o desenho aqui pelo eixo, tá ok? O que a gente faz, ó? Seleciono L-Enter, né? E logo em seguida eu jogo 0,0, tá? É 0,0 mesmo. Vai ser trabalhar com coordenadas, olha lá, ó. É um valor indicado para X e um valor indicado para Y. Repare que o elemento ele já vai buscar a minha linha, o meu ponto, né? Se a sua linha estiver solta nessa forma aqui, ó, é só uma projeção, tá? Por enquanto. Se estiver solta dessa forma, ativa o F8, tá? Ativou o F8, pronto, acabou. Tá? O elemento vai trabalhar aí ou na vertical ou na horizontal, ângulos retos. Primeiro elemento que a gente vai jogar, a primeira medida, eu já vou jogar aqui na sequência, ó. Eu tenho o que? 3 metros internos, 15, 15, 3 e 30. Então, jogo meu cursor para cima, sempre direciono 3.3 Enter, tá? 3.3 Enter. O elemento vai ficar bem pequeno mesmo. O que a gente vai fazer? Vai dar o zoom, tá? Não dá zoom longe do desenho, dá zoom aqui, ó,
bem no ponto. Porque se eu der zoom longe, ele vai focar em outro ponto, tá? E aí você vai aplicando o zoom bem aonde foi feita essa linha, ó. Reparem que ela tá rente aqui, ó, essa linha azul, tá? Jogo meu cursor para minha direita, né? Joguei o cursor para a direita, qual que é a medida que eu tenho? Aqui no caso é a medida externa, 2,35. Então vou lá, 2,35, Enter. Subi com o meu elemento. Repare o seguinte, ó, a jogada aqui, ó. Eu não tenho essa medida vertical, tanto externa como interna no banheiro. Porém, o banheiro ele é simétrico com a minha recepção, ó, o alinhamento aqui da minha alvenaria. Então eu tenho a medida, ó, de 2,05. Quanto que eu tenho, ó? Interno. E eu tenho mais o que aqui em cima? Uma alvenaria. Então eu estou nesse ponto aqui, onde está a seta, né? O ponto da seta. E eu vou subir aqui na medida externa. Então eu tenho 2,05 mais 15, mais 0,15 no caso. Então eu vou jogar quanto aí, ó? Subir com o meu cursor, 2,20, tá? 2,20. Aqui a gente já faz um direto, ó. Por quê? Ó? Eu tenho uma medida interna de 1,20, mais do banheiro, né? Mais a medida interna da recepção, 3,15. O que eu vou ter além disso? Eu vou ter aqui, ó, uma alvenaria na esquerda, uma alvenaria no meio e uma alvenaria aqui que é bem a parte do vidro aqui, né? E vai ser outra, né? Vamos considerar o mesmo valor. Tenho o que? 15, 15, 15. Então eu vou fazer o que? Somo 0,15 3 vezes, né? Então 0,15 vezes 3, mais fácil. Total aqui, ó, que a gente vai puxar vai ser 4,80. Então jogo aqui, ó, para minha direita 4,8. Olha lá, joguei 4,8. Qual o valor que eu vou ter aqui para descer? 2,05 mais 15 aqui em cima, mais 15 aqui embaixo, né? Então teremos aí 2,05 mais 0,15 vezes 2, 2,35. Então venho com o meu elemento 2,35, certo? Repare o seguinte, pessoal, chegou nesse ponto aqui, a gente pode fazer uma eliminação para encontrar essa outra extremidade? Pode, né? Só que eu acho que é um pouco mais complicado, eu vou ter que ficar puxando cota aqui, tentando interpretar. Nesse caso, o que a gente pode fazer? Ó? Tem um comando que é possível, né? Então vamos lá, ó. Eu venho, puxo um pedaço de linha aqui, ó, cliquei, tá? Não tem medida nenhuma, não tem medida específica, dou um Enter ou um ESC, né, para sair do comando. O que eu faço agora? Enter novamente e vou iniciar pelo ponto, né? Pelo ponto x 0,0, né? XY. Cliquei aqui, ó. Cliquei nesse ponto inicial e vou puxar para minha direita agora, tá? O que eu vou fazer, ó? Eu tenho uma medida de 5 metros de base. Então vamos lá. Puxo aqui para a direita, 5, Enter. E faço a mesma coisa, ó. Não tem uma medida exata aqui subindo, ó. Eu tenho uma medida interna, né? Só que eu teria que ficar chutando, ó, 15 aqui, medida interna, mais 15, mais minha boneca aqui, mais minha porta, então é mais complicado. Então o que a gente pode fazer? Subo com essa linha também, não tem uma medida específica, cliquei aqui, ó, pronto, e dou um Enter. O que eu faço aqui agora, pessoal, para encontrar certinho o ponto aqui, o encontro entre eles, né, para formar aqui e fechar o meu desenho? Comando Fillet, tá? Posso acionar aqui o comando F-Enter, o ícone Fillet, ou o comando F-Enter, ó. F-Enter, cliquei nessa linha, cliquei nessa, pronto, olha lá, ó. O elemento já foi unificado, já foi encontrado aí. Seguindo, pessoal, reparem que nossa linha, né, nosso elemento foi criado com line, tá? Como a gente tem essa alvenaria em toda a extensão aí do nosso desenho, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos selecionar com uma camada verde, ó, pego da direita, não precisa ser exatamente no desenho, pode ser mais acima, ó. Cliquei uma camada verde ali na direita e clico aqui embaixo, à esquerda. Pronto. O que eu faço aqui agora, pessoal? Vou unificar essas linhas, ó, J, Enter, comando Join, tá? Comando Join. Unifiquei, ó. Elemento foi transformado em polyline, tá? O que eu faço aqui agora, pessoal? A gente vai selecionar o comando Offset, o ícone aqui em cima, ó, ou ó, Enter, tá? Pode ir seguindo pela tecla atalho, tanto faz. E a medida que eu vou jogar vai ser 0,15, que vai ser a nossa alvenaria. Pego qualquer linha aí, ó, tanto aqui quanto aqui, porque ele vai fazer o quê? Vai fazer uma cópia completa, ó.
Peguei, jogo para dentro e clico. Olha lá, pronto, ó. Já foi modelado toda a minha alvenaria. Toda a parte externa já foi modelada, tá? Agora que vem outra jogada aí, outra dica para vocês. Para começar e iniciar o meu offset interno, o ideal é que as nossas linhas estejam desconectadas. Então a gente vai fazer o movimento inverso. Aqui a gente utilizou apenas para reproduzir de uma vez só, para não ficar pagando com trim aqui nas extremidades, né? O que a gente faz então? Selecionou o meu desenho, comando X Enter, explodiu aí o meu desenho, tá? E agora as linhas estão desassociadas. E aí a gente vai observar os elementos internos. Olha lá, agora sim a gente começa a adotar os nossos elementos, ó. Banheiro, vamos começar aqui pelo banheiro, tá? Banheiro nós temos medida interna de 1,20, então basicamente a parte interna a gente vai trabalhar bastante com offset. Offset 1.2, seleciono o elemento, a linha interna, jogo para cá. Quanto que vai ter de alvenaria? 0.15, né? Offset com 0.15, joguei dessa linha para cá, lá, 0.15. O que a gente pode fazer também? Pode estender essa linha, tá? Já vou mostrar isso para vocês. Vamos parar por aqui e vamos começar aqui embaixo, ó, tá? Nesse início fica uma certa confusão, só não comecem a apagar as linhas incorretas aí, tá? As linhas que vão permanecer. Depósito, olha lá, ó. O que eu vou fazer no depósito? Tem uma medida de 2,20 interno, então vamos lá. Selecionei offset 2.2. Clico na linha interna, arrasto para cá, ó. Repare que ela já fica na mesma medida, ó. Tá vendo? Outra questão que a gente poderia realizar é uma extensão dessas linhas puxando até aqui embaixo, tá? Tanto faz, o que for mais fácil aí para vocês, tá? 0.15 de alvenaria, joguei ela, ó, tá? Então basicamente já fechei o depósito aqui, ó. Agora a cozinha tem 1,85, ó, tá? 1,85, selecionei lá, ó, offset 1.85, cliquei nessa linha, subi. Dica também para vocês, pessoal, eu não preciso ficar toda hora dando um ESC, acionando o comando aqui em cima ou offset novamente, ó. Para voltar para o comando, o AutoCAD interpreta o que? Se eu der um Enter, ele vai sair do comando, e se eu der novamente o Enter, ele vai entrar no meu último comando realizado. Então ele já acionou o offset automático. Então vai lá, o 0.15 de alvenaria, joguei para cima, olha lá, ó. Agora, o que nós temos mais? Vamos estender essa parte, aqui já foi feito e após a marcação das nossas janelas, tá? Então vamos delimitar aqui a parte interna, então. Seleciono o meu elemento, o que nós podemos realizar aqui, ó? A extensão, né? Deixa eu dar um ESC, tá? Posso estender o meu elemento também. Trabalho lá com EX Enter. O que eu posso fazer? Ó? Seleciono essa linha que vai ser até onde eu quero que elas cheguem, que as outras cheguem, né? Cliquei nessa linha, dou um Enter. Ó, selecionei meu objeto. Depois é só clicar nas demais, ó, nessa e nessa. Pronto. O elemento já vai chegar. Certo? Estendi as minhas linhas aí, tá ok? Então vamos lá. Aqui, ó, temos o depósito, temos a cozinha, temos o hall aqui para a recepção e o nosso banheiro, tá ok? Então, o que a gente pode fazer? Repetindo, os blocos já estão prontos para vocês. Então, o ideal aqui é fazer as aberturas dos elementos, tá? Tanto de portas como janelas. E aí depois é só encaixar os blocos, tá ok? Então, por exemplo, aqui no banheiro, ó, vamos fazer primeiro o banheiro. Temos a nossa porta é 80 pegando de extremidade a extremidade, contabilizando os batentes. Então eu venho aqui, ó. Nossa boneca, vamos deixar aí uma boneca de 0.05, tá? Então 0.05 de offset, jogo primeiro a boneca, depois valor de 0.80, olha lá, ó, que aí já vai ser minha porta, tá? Vamos inserir ela primeiro, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Vou selecionar o meu elemento, comando TR Enter com trim, né? TR Enter. Enter novamente. E é só clicar nas linhas que eu quero que saia. Ó. Pronto, saiu. Tá? Aqui eu já posso também limpar essa parte. Tá? Próxima etapa, pessoal. Para facilitar a vida de vocês, o que pode ser feito? Faça todas as aberturas. Tá? Faça todas as aberturas. Centralize as janelas aqui, ó, apenas
essa daqui não, tá? Quer dizer, na realidade é só essa daqui que está centralizada. As demais deixam uma boneca de 0.05, tá ok? Cozinha e banheiro, tá? E a do depósito pode deixar centralizada, tá ok? Seguindo, a minha porta aqui, ó, 80 é no banheiro e na cozinha e no depósito. A de 90 vai ser trabalhado na parte da saída, né, da nossa guarita, ligando aí circulação e a parte externa. Então vamos lá. O que eu posso fazer para facilitar? Depois, né, eu faço de forma direta, abro todos os vãos, seleciono o layer porta e aplico lá o enter. É o comando que a gente havia trabalhado. Os elementos já estão prontos aqui para vocês, ó. Tem então a porta de 80, tá? Selecionei, dou um OK, ó. Vou inserir ela aqui, ó. Por que eu vou inserir dessa forma, pessoal? Porque o meu elemento ele tá com rotação para o sentido oposto. Então, ó, eu vou clicar aqui, tá? Cliquei ela aqui. Seleciono meu objeto novamente, cliquei uma vez e vou acionar o comando MI Enter, tá? MI Enter. Acionei o comando MI Enter, vou pegar esse mesmo ponto de origem aqui, ó, que eu peguei como base, cliquei nele uma vez, arrasto para baixo e clico novamente, ó, tá? O que vai acontecer? Ele vai perguntar, ó, você ainda não finalizou o comando, você quer apagar o objeto anterior? Nesse caso eu quero apagar, porque senão ficarão duas portas aqui, ó, uma para esse lado e outra para cá, para o outro sentido. Então eu vou colocar Y, né, de yes. Então Y, dou Enter, pronto, acabou. Ele apaga a anterior e faz o espelho dela. Pronto, olha lá, ó. Foi gerada a nossa porta de 80, tá? Então, basicamente, os elementos funcionam dessa forma. Repetindo, o que a gente pode fazer? Tanto faz, ó, o que for mais fácil para vocês. Eu posso simplesmente selecionar uma line aqui, ó. Tá? Eu selecionei uma line, aplico o meu offset, ó, Enter. Ó, Enter. 0.05 para puxar essa boneca aqui, né, esse espaço, e logo em seguida observo qual que é a medida da minha janela, ó, tá? Então eu vou ter uma medida o quê? De 80 por 80, tá? Aqui no caso vai ser a altura de instalação dela, né, o peitoril 1,70. Então eu vou ter o quê? 80. Então eu jogo aqui um offset de 0.8, tá? 0.8, arrastei para cá, pronto, acabou. Posso fazer a abertura com um trim. Faço a abertura com trim. Olha lá, eu posso... Nesse caso aqui, ó, se você tentar aplicar o trim nessa linha, não vai. Porque essa linha foi feita de forma isolada. Então é só clicar nela e delete. Tá? Olha lá, a abertura aqui da minha janela. Mesma coisa. Para sair já na cor correta, eu troco o meu layer janela, comando e Enter e vou buscar logo aqui em cima a minha janela de 80. Ó, janela de 80. Olha lá, ó. Repara o seguinte, pessoal, o elemento foi criado na horizontal. Ó. Se eu apertar o OK, ele vai aparecer nesse formato. Como eu quero o elemento já na vertical, trabalho com o ângulo aqui, ó. Jogo o valor de 90. 90, OK, pronto. Ó. Só encaixar minha porta, minha janela. Pronto, olha lá, encaixei a janela no meu ambiente, no banheiro. Tá ok? Então, basicamente é isso daí, pessoal. Eu vou dar uma adiantada aqui, eu já vou adicionar as minhas janelas. Só deixo uma dica aqui para vocês, tá? Essa parte de portas e janelas eu já vou trazer aqui bem rápido. E aqui nesse elemento, ó, comando e Enter, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai apenas deixar um quadrado aqui, tá? Deixa eu até fazer isso aqui agora. Comando line, faço um line, tá? Puxa uma linha para cá, tá? Puxa outra linha para cá. Faz a mesma coisa aqui embaixo, tá? Isso aqui eu acho que é um pouquinho mais complicado. Faz a mesma coisa aqui embaixo. E agora, deixa eu selecionar aqui e deixar no layer correto. Senão vai confundir a alvenaria, tá? Faz a mesma coisa observando o desenho. Então nós temos o que? Qual medida que nós teremos aqui, ó? Pela lógica, analisando aqui as medidas, nós temos 2,5, né? E 1,20. Então, obviamente, o nosso comprimento aqui vai ser 2,5. Tá? A mesma coisa nas demais. Comprimento 1 metro, comprimento 2,5, comprimento 1 metro. Então, esse comprimento é necessário
para a planta baixa. Agora, para o corte, vai ser necessário o que? A nossa altura, 1,20, tá? Aqui 80 e assim por diante. Voltando aqui, nós vamos aplicar então um offset de 2,5, 2,05. Jogo daqui para cá, tá? O meu elemento aqui embaixo, o que eu vou fazer? Temos qual medida? Tem 1 metro. Então, Enter, Enter, 1 Enter. Por quê? Volta novamente ao comando offset, foi o último trabalhado. Comando, dá um ESC, né? Agora como vai ser outro comando, a gente vai zerar. TR Enter, Enter novamente, e aí eu vou limpar os elementos. Ó. Limpei aqui, opa, limpei aqui, tá? E essa daqui eu vou deletar porque ela está isolada. Olha lá, tá vendo? Seguindo aí, ó, o que eu vou fazer agora? Seleciono o Layer Janela e Enter, tá? E aí eu tenho o meu elemento aqui, ó, Janela Recepção. O elemento já está pronto aqui, ó. Cliquei, dou um OK, pronto. É só encaixar ele, ó. Pronto. Encaixou o elemento já está lá, ó. A janela já está pronta, tá ok? Esse daqui eu acho que é um pouquinho mais complicado. Então os demais aí é bem mais simples. Então a abertura vai ser isso. Considere uma boneca de 0.05 e a janela aqui do depósito centralizada. E essa daqui vai ficar na lateral também, tá? Então boneca de 0.05, tá ok? Eu vou dar uma adiantada aí na planta, tá? Pra gente já trabalhar a parte interna, beleza? Então pessoal, ali ó, com a planta já... Deixa eu fechar essa aba aqui, ficar mais claro. Com a planta já confeccionada, pelo menos a base dela, agora a gente inicia daquele trabalho de inserção de blocos. Então nós temos aqui na aba Layer, o elemento aqui, blocos. Então vamos lá, comando I, Enter, e vamos começar a adicionar chuveiro, bacia sanitária, conforme o exemplo aqui, ó, tá? Então vamos lá, seleciono meu elemento, primeira coisa vai ser a pia da cozinha, selecionei meu elemento. Então eu vou fazer o que? Eu vou girar esse elemento aqui, eu vou girar o meu bloco, porque a minha cozinha ela está aqui embaixo. Inserir o elemento dessa forma não tem problema, ó. Então eu vou inserir aqui nesse sentido, posso clicar fora aqui, ó, e rotaciono, tanto faz, né? Não tem problema fazer isso também, se achar mais fácil, melhor. Tá lá, rotaciono, jogo ele para baixo, tá? E encaixo o objeto, tá? Mas se achar melhor rotacionar antes o objeto, melhor ainda, né? Fica mais claro, fica mais fácil. Então adicionei aqui o meu bloco, ó, o bloco da cozinha, vai ser a pia da cozinha. Então nós temos aqui, ó, chuveiro para esse lado, bacia sanitária para esse lado. Não tem uma medida específica, tá? Aqui vai ser visual também, pode ser adicionado aqui, só puxa uma distância, tá ok? E a pia do banheiro um pouquinho mais distante aqui, próximo à porta. Então vamos lá, comando e Enter. Seleciono aqui o que nós temos, lavatório, selecionei o lavatório, mesma coisa, ó, eu vou analisando qual que vai ser, vou rotacionar na própria planta, tá? Eu posso dar um OK, seleciono, ó, deixa eu colocar todos os elementos aqui, olha lá, ó, cadê o chuveiro? Selecionei o chuveiro, tá? Vou adicionando aqui fora, tá? Opa, e Enter, cadê? Sanitário. Dou um OK, beleza. O que eu posso fazer? Aí nesse caso eu posso selecionar o meu elemento aqui, ó, como ele vai ficar para esse lado, seleciono os dois elementos que ficaram para esse lado, seleciono Rotate, clico em qualquer ponto, pode ser até fora deles, ó. Cliquei fora e jogo para baixo, tá? Eu jogo para baixo porque eu estou trabalhando com o F8 ativado, tá ok? Então rotacionei. Mesma coisa esse daqui, ó. Seleciono ele, Rotate. Pode ser um ponto dele, pode ser até fora também, ó. Olha lá. E jogo o meu elemento para cima, ó. Clicou, tá? Como que funciona isso daqui, pessoal? Se eu selecionar esse bloco da pia, ó, olha que legal. Ele vai ter um ponto de movimentação. Eu não preciso simplesmente adicionar o comando Move. Eu apenas vou aqui nesse quadradinho, ó, cliquei uma vez, tá? E vou adicioná-lo aqui, tá? Nesse caso, pessoal, eu recomendo vocês desativarem o F8 temporariamente, ó. Então eu vou desativar o F8, ó. Por que a gente vai desativar o F8? Para ter mais liberdade em encaixar o elemento, ó. Repare que ele vai ficar aparecendo esses quadradinhos verdes aqui, ó, tá? Muitas vezes quando a gente vai selecionar aqui, ó, vai clicar num ponto aqui, visual, ele puxa para cá ou puxa lá para a extremidade, puxa aqui para cima,
Muitas vezes acontece isso. Por que ocorre isso? Porque ele está pegando esse ponto aqui como base, que é o nosso F3. Temos duas opções. Eu posso desabilitar o F3 para inserir esse bloco, ou simplesmente eu faço o seguinte, ó. Eu venho aqui com o meu elemento sem clicar e eu vou correr com o meu elemento. Ó. Venho aqui, corri, ó, lá, ó. Apareceu esse xizinho branco, significa o quê? Que ele sabe que você quer inserir o objeto nessa linha, porém, você que vai delimitar o espaço, qual que vai ser a distância desse ponto de verde, né, que estava aqui embaixo de referência. Então, eu simplesmente venho aqui, ó, apareceu o xizinho branco, cliquei, acabou, o elemento já fica lá, ó, tá? Mesma coisa eu faço para o chuveiro e para a bacia, ó. Selecionei chuveiro, ó, lá, ó. Se eu clicar aqui, ó, ele vai puxar lá para o canto, ó. Pronto, tá vendo? Ele interpretou o quê? Que eu quero inserir lá. Então, eu clico nesse quadradinho e venho aqui, ó, vou puxando com esse elemento branco aqui, ó, com o xizinho branco, ó. Cliquei aqui, ó, vai visual mesmo, ó, uma distância de 40. E pronto. Bacia sanitária, a mesma coisa. Eu clico em cima desse quadrado de movimentação, venho aqui, ó, e puxo, ó. Veio o xizinho branco, tá? Veio com o meu xizinho branco, cliquei. Aí o elemento já vai ficar, ó. Pronto, tá vendo? Então, isso aí fica mais fácil, né, de inserir os blocos. Então, muitas vezes, quando o elemento puxa para o lado, você já sabe qual que é o problema, tá? Então, recomendo ou desabilitar o F3 ou fazer isso aqui que eu acabei de mostrar, tá? Inserção dos blocos, já foi. Temos aqui os elementos do banheiro, parte da cozinha. O que é interessante também, pessoal, a partir do momento que eu vou... Por que a gente vai inserir os blocos primeiro e depois vai aplicar questão de preenchimento, que é a nossa Ashura? Porque a Ashura, ela interpreta a área, tá? Então, a partir do momento que eu vou inserir o meu bloco, ela vai fazer todo o contorno aqui desse elemento, ó, os elementos presentes no ambiente. Se eu vou inserir minha Ashura e depois eu vou adicionar o bloco, o que vai acontecer? A minha Ashura dá a impressão que está em cima do meu desenho, né, dos meus elementos na realidade. E fica meio confuso daí, fica meio conflitante, tá? Então o ideal é que você adicione os blocos e depois adicione o seu preenchimento, tá? Antes de fazer esse preenchimento, vamos só recordar aí a questão do texto. Questão do texto, a gente vai trabalhar com os dois aqui agora. Primeira coisa, selecionar o nosso ler texto. Seleciono ler texto. Temos a opção aqui, ó. Vamos selecionar, ó. Reparem que tem um texto folha. Se você sem querer já adicionou o texto aí, reparem que o texto vai ficar enorme. Por quê? Esse texto folha vai ser trabalhado nas nossas plotagens aqui, ó. Por quê? Porque aqui a medida vai ser em milímetros, então a gente tem que ter um texto maior. Vamos trabalhar então com o nosso texto 1, tá? Quero saber as medidas exatas, os tamanhos deles. É só apertar lá ST Enter. E eu já sei, olha lá o texto 1, olha lá o tamanho de 20, texto 01, 15, texto 02, olha lá o 0.10, tá? Então vamos lá. Deixa eu só ver o tamanho desse texto aqui, como que ele vai ficar. Tá. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos selecionar o nosso texto, texto 01, não texto 01, texto 01. Vamos lá então. Seleciona para adicionar os elementos aqui. Eu recomendo fazer o seguinte, ó. Temos a opção de adicionar nas portas, ó. Vamos fazer primeiro na porta. A gente vai utilizar esse ST Enter, tá? O DT Enter, quer dizer, DT Enter. E quando eu for adicionar o elemento, ó, eu vou pegar um ponto e vou correr para cá, tá? Só estou mostrando por enquanto quando que a gente vai utilizar o ST e o MT. E aí sim eu vou adicionar o meu texto, ó, 0,90 e assim por diante, ó, conforme está o exemplo, por 2,10, por 2,10, tá? Cliquei fora e dou um ESC, tá? Repare que o elemento ficou bem maior, tá? Não tem problema, vou mostrar como que a gente faz essa configuração. Para facilitar, pessoal, o que a gente pode fazer, ó? Ao invés de eu ficar criando vários textos aqui, ó, vou fazer também um para cá, vou fazer um para lá, é só ficar copiando onde que eu vou precisar. Então, vou precisar de um desse aqui, aqui embaixo, na cozinha, no depósito e no banheiro, tá? Então, quero trocar esse texto. Não gostei desse texto, ficou muito grande, então o que eu posso fazer, ó? Cliquei esse texto, venho aqui em Annotation, tenho aqui os textos criados, seleciono essa aba e simplesmente, ó, clico no texto que eu quero, ó, olha lá, ó. A partir do momento que eu vou passando meu cursor, ele vai demonstrando o que é feito, ó. Então, o texto que a gente vai usar aqui vai ser o texto 02, olha lá, ficou bem menor,
tá vendo? Então não preciso, vou deletar o texto e criar de novo. Não, é só fazer a troca aqui em cima, tá? Na aba Annotation. Faço o que agora? Faço a cópia. Copiei, tá? Olha lá, ó, meu F8 está travado, que eu ativei de novo. Vou desativar, ó, para encaixar ele aqui, ó. Eu sei que essa porta é de 90, né? Então ela vai ser utilizada aqui em cima também. Só que as demais é 80. Então eu vou sair copiando 90 a 90? Não. Primeiro eu faço o seguinte, ó, eu faço a alteração aqui, clico 2 vezes em cima do meu texto e altero, ó, 0,80, tá? Dou um ESC, pronto. Agora eu faço novamente as cópias. Clico no copy, né, Cell Enter, clico no meu elemento e vou fazendo cópias, ó. Vou deixar similar o meu elemento aqui, ó. Então vou clicar aqui, tá? Rotaciono ele, olha lá, vou rotacionar o meu elemento, ó. Deixa eu só ajustar ele um pouco aqui mais para baixo. E aí eu faço outra cópia desse daqui, ó. Porque o elemento também está na vertical aqui, ó. Então eu vou trabalhando, ativando e desativando o meu F8 também, ó. Tá? Senão vai ficar travando aí o meu cursor. 90 por 2,10. Faço uma cópia e jogo aqui em cima, ó. Mesma coisa, rotaciono, ó. Aqui quando eu for rotacionar, ó, o ideal é que o meu F8 esteja ativo, ó. Porque senão o meu texto vai ficar todo torto. Olha lá, eu selecionei e ajusto aqui, ó. Pronto. Adiciono aí o texto nas portas. Agora é o seguinte, pessoal. Os demais, reparem que a gente vai ter sempre um elemento abaixo, né? A gente vai ter sempre a classificação aí da nossa área, né, do nosso autor instalação, nosso peitoril. Então o que a gente pode fazer? Já que a gente já está com essa configuração do texto 2, a gente vai criar as das janelas externas, tá? Então vamos lá. O elemento que a gente vai trabalhar aqui no caso vai ser o multiline, né? Então eu posso acionar por aqui em cima, né, pelo multiline texto, o ícone, ou mt enter. mt enter tem a mesma função aí, tá? Ativo o comando. Faço aqui fora, ó. Selecionei aqui fora, tá? Uma caixa. E aí eu vou digitar. O que que eu tenho lá, ó? 2,05 vezes 1,20. Então, 2,05 vezes 1,20. Dou Enter. E qual que é o meu peitoril, ó? 0,90. 0,90, tá? Qual que é a jogada aqui então, pessoal? Repare o seguinte, ó. Eu vou ter o meu elemento totalmente na esquerda, né? Alinhado à esquerda. O que que eu posso fazer? Isso aqui repare que tem vários comandos aqui na parte superior. O que que a gente pode fazer então? Seleciona todo esse texto e logo aqui em cima, ó, configuração de parágrafos. Repare que tem o meio aqui, ó. Olha lá, ó, já tá. É a terceira opção aqui, ó. Desses alinhamentos do parágrafo. Vou colocar no centro, né? Centralizado, olha lá. O que que vai acontecer? O objeto já vai ficar similar aqui, ó. Vai ficar bem centralizado. Só clicar fora, pronto, tá? O meu não voltou aqui para o texto 2, vou alterar de novo. Ó. Cliquei, Annotation, texto 2. Olha lá, ficou menor, tá vendo? Posso até encurtar aqui, ó. Deixar ele bem próximo, essa setinha do lado, ó. Tá? Pronto, ó. Dei um ESC. Agora, para a indicação do meu elemento, qual janela que representa, simples. Venho com o comando line, pode ser com o ler texto mesmo, e seleciono aqui, ó, puxando o meu elemento, ó. Tá? Deixa eu só desabilitar o F3, senão ele vai puxar minha linha. Olha lá, ó. Venho aqui, pronto, acabou. Olha lá, já está representando que aqui eu tenho uma janela de 2,5 de comprimento, uma altura de 1,20 e o peitoril, altura de instalação 90. Pronto, acabou. Tá? Então, próxima etapa, só fazer a cópia nos demais elementos. Ó. Vou copiar aqui, só trocar o nome. Vou copiar aqui, só puxar um pedaço de linha e trocar o nome também, mesma coisa aqui e assim por diante, tá? Vou dar uma pausa rapidinho para já deixar isso pronto para a gente não perder tempo com isso, beleza? Então, pessoal, aqui eu já adiantei a parte dos ambientes, né? Então, eu já adicionei o texto. O texto que a gente está trabalhando aqui é a mesma coisa, tá? Vou fazer só uma demonstração aqui, já deixar isso pronto. Então, mesma coisa, mt enter, aciono mt enter. Abro uma caixa aqui de diálogo, de texto, e tenho lá, depósito, área 660 metros quadrados.
tá? Centralizo o meu objeto, eu vou centralizar, pronto, acabou, tá? O elemento já está pronto. A área a gente vai adotar conforme está o projeto? Adota conforme está o projeto aí indicado por vocês. Mas se caso vocês forem elaborar um projeto, como é que eu sei a área? Eu vou sair multiplicando lado por lado, tá? Tem um comando para simplificar nossa vida, pessoal. Eu encontro ele aqui em cima, ó. Nessa reguinha, tem a setinha aqui para baixo. Tem o comando aqui área, tá? Tem esse comando área. Ou a Enter. A Enter, eu faço o que? Eu vou pegando os pontos, ó. Por exemplo, a parte interna. Vou pegando esses pontos, olha lá, ó. Peguei o ponto aqui, peguei esse ponto aqui. Olha lá, ele vai fazer uma camada verde, dou Enter. Olha lá, repare, ó, apareceu minha área. Olha lá, tanto minha área quanto meu perímetro. Mexi o meu cursor, sumiu, né? O que eu posso fazer?